Agora, Dom Geraldo, é interessante, cada Papa parece que é escolhido mesmo por essa inspiração do Espírito Santo para enfrentar um desafio momentâneo, né? Exato. O Papa Francisco, ao meu ver, era o Papa peregrino, era o Papa levar a igreja de volta às ruas, né? Sair dos muros do Vaticano só. A igreja em saída. A igreja em saída, né? Exato. Muito a ideia dele, né? O Bento XVI tinha muito essa história da pureza da doutrina, no momento em que a igreja... Pediam-se flexibilização nos princípios e tinha ali um grande defensor da doutrina, muito claro. Preciso e claro. Preciso e claro, né? Exato. E João Paulo II, o grande Papa da liberdade, da queda do muro do comunismo, queda de muro... Levou esperança ao mundo inteiro, quer dizer, ele procurava a paz também, um pouco já São João 23 já levava isso também, a questão da paz, mas Paulo, ele rompeu fronteiras, São João Paulo II, foi uma coisa impressionante ali. Então, sim, cada Papa... Bom, precisando, o sucessor que será escolhido é o sucessor de Pedro. Nós temos que ter sempre em mente isso. Não é sucessor de Pedro ou de Paulo, é o sucessor de Pedro. Né? Então, não é sucessor de João Paulo, não é sucessor de Bento, não é sucessor de Francisco. Pode ser uma pessoa completamente nova. Né? Agora, nós estamos num clima de oração, não há partidos políticos, não há candidatos, todos são candidatos em potenciais, não há plataformas, há, sim, opções, essa pessoa opta por esse enfoque, por essa via, aquela opta pelo outro, mas o objetivo do conclave e dessas reuniões que já estão ocorrendo é sempre a busca de uma coisa, a unidade na diversidade, a unidade na pluralidade, porque há manifestações múltiplas dentro da igreja que se diz católica. Católica é uma palavra que vem do grego, katolikos, que significa universalidade. Então, nós temos todas as tendências estão ali no meio. Então, o que os cardeais reunidos estão fazendo? Eles estão tentando, através das suas partilhas, das suas falas, das suas escutas também, ver quais são os pontos, o foco principal que a igreja deve ter a partir de agora. Então, vão definindo esse foco, escutando todas as pessoas, até as diferenças de opiniões, todos eles vão procurar o candidato que mais se adequa a esse foco. E por isso é que é difícil dizer se será este ou será aquele, né? Uma coisa que cada vez sempre nos perguntam, mas não é claro isso. Agora, Dom Geraldo, é interessante que a maioria desses cardeais foi escolhido justamente pelo Papa Francisco. Sim. Né? E muitos não se conhecem. Não. Então vai ser um primeiro encontro de estranhos. Exato. E isso é uma novidade no conclave. É uma novidade. Né? São 135 os cardeais eleitores. 108 foram escolhidos pelo Papa Francisco. Quer dizer, é enorme. E esses 108, como foram escolhidos pelo Papa Francisco, nunca participaram em um conclave antes. Então, o conclave também é uma novidade para todos eles. Embora, nessas reuniões do Colégio Cardinalício, até o início do conclave, na quarta-feira, os outros cardeais não eleitores também participam e se manifestam. E têm direito a voz, mas não a voto. E nem podem ser votados, mas não têm o direito a voto, então não participarão do conclave, mas eles também se manifestam. Então, eles efetivamente estão se conhecendo uns aos outros. E alguns são cardeais muito recentes, muito recentes. Dom Geraldo, conta para nós um pouco esse ritual. Desde que o Papa morreu, esses cardeais começaram a chegar a Roma, exato. E começaram, evidentemente, a conversar, deve ter algum tipo de... Sim, eles têm congregações. Se chama uma reunião que se chama congregações, onde eles vão se reunindo. Ali, eles estão já hospedados ali no Vaticano, na Casa Santa Marta, onde residia o Papa Francisco até então, e eles então diariamente estão reunidos, mas não apenas nessas reuniões de partilha, de escuta, de dúvidas, de esclarecimentos, mas também de oração, de partilhar a mesa, de encontros pessoais, de passear. Vi vários. Na terça-feira, a última vez que eu estava dentro ali do Vaticano, na terça-feira eu vi vários caminhando pelos jardins, conversando, trocando ideias, às vezes se conhecendo.
Então, quando a gente entra dentro da cidade-estado do Vaticano, eles estão espalhados ali nas horas livres por todos os lados. E muitos deles conversando e partilhando. Além das várias missas, dos momentos de oração. Então, são vários os momentos de encontro, eu diria. E já estão 133, já estão ali em Roma, que 2 não participarão, e estão mantendo durante 9 dias, esse novilúnio, essa novena pelo falecimento do Papa Francisco. Bom, e a partir de quarta-feira, né? Isso. Todos estão aí o conclave começa. O conclave inicia. Então aí eles estarão completamente isolados do mundo, sem contato com a mídia, mesmo com celulares, nada. Absolutamente, toda uma rede, inclusive de proteção para evitar interferências de que tentem fazer escutas ou coisas do gênero, quer dizer, todo um dispositivo de alta tecnologia justamente para manter essa privacidade dentro do conclave. Então, eles, durante o tempo que durar o conclave, eles estão isolados entre eles e fazem tudo entre eles, as refeições, as orações, as missas, tudo aquilo. E essas reuniões, todo mundo pensa que pode demorar muito ou pouco, isso não importa. O que importa é que este convívio, ao longo desse tempo da clausura, do conclave, Sim. fará com que haja um certo consenso em torno dos nomes. É Exato. Assim que, vamos dizer, começa a tecer as conversas para os 2/3 dos votos que é necessário para escolher o Papa. Então, por exemplo, são previstas normalmente 4 eleições diárias. E nas primeiras eleições vão sugerir vários nomes, né? E depois esses nomes, pouco a pouco, vão se afunilando, vão se aproximando, as pessoas vão entendendo melhor, talvez essa pessoa seja mais de acordo com isso, puxa vida, mas aquela pessoa também, por que eu não pensei nele antes? Vão surgindo, por isso está muito imponderável. Pode ser um desses nomes mais conhecidos, como pode ser um nome completamente desconhecido. A intensidade do convívio no conclave, ela é fundamental? Fundamental. Então, por exemplo, nas refeições, eles terão momentos de encontro, eles mudam de mesas, conversam entre eles, não há um clima de silêncio, pelo contrário, é fundamental o convívio, a troca de ideias, as reflexões em conjuntos, ou, por exemplo, cardeais que vão se aproximar de uma pessoa que eles ainda não conhecem, mas que chama atenção pelas suas posições, pela sua vida pregressa, vou conhecer melhor aquela pessoa. Então, esse convívio é fundamental. Existe algum tipo de dossiê, o preparo para que os cardeais entendam um pouco mais a história desses cardeais? Ou eles é que têm que pesquisar? Não. Eles se apresentam. Todos são apresentados de uma forma geral, e essas várias oportunidades permitem um encontro pessoal. Porque uma coisa é uma apresentação de um currículo vitae, né? Outra coisa é o conhecer a pessoa, estar do lado dele tomando café da manhã, ou no almoço, ou no jantar, ou passeando pelos jardins do Vaticano, ou, puxa, vou passar no teu quarto para tomarmos um café juntos. Então, conversam. Esse tema, o que te diz? Aquele outro, o que você acha? Então, é fundamental essa partilha ali. E Dom Geraldo, vamos dizer, essa forma pela qual esses cardeais se comunicam, convivem, rezam juntamente, eles discutem também os desafios da Igreja? Sim. Aliás, já começaram a discutir desde o falecimento do Papa, quando eles começaram a chegar. Nessas reuniões, nesses 9 dias, entre o sepultamento e o conclave, eles já estão discutindo oficialmente tudo isso. E eles estão reunidos numa sala, num plenário, e eles se manifestam dos mais variados temas. E alguns expõem, outros é solicitado que exponham. Então, por exemplo, um cardeal da África, cujo país está enfrentando uma guerra civil ou uma situação de conflito religioso, e há vários nessa situação, por favor, o que você tem a nos dizer do diálogo interreligioso nesse momento? Outros que estão enfrentando em uma igreja que está sob perseguição, como vocês estão vendo isso? Ou, por exemplo, eu imagino cardeais africanos perguntando a cardeais europeus do esvaziamento de igrejas na Europa, o que os leva a isso. Então, é uma troca muito grande
aí de informações. Você pessoalmente conviveu com alguns desses cardeais? Sim, com alguns deles sim, conheço-os pessoalmente e convivi inclusive pelo trabalho, também por celebrações. Nós temos um contato grande na Cúria Beneditina com vários cardeais. Não, isso é muito comum.